Olá, povo de Deus, povo abençoado, a paz do Senhor Jesus. Este é o seu canal Adonai. Você que ainda não é inscrito, se inscreva neste canal, ative o sininho das notificações, deixa o teu like, tá bom? Que ajuda muito o canal. E deixa o teu comentário aí no rodapé do vídeo que você entendeu da mensagem, tá bom? O objetivo deste canal é levar esclarecimento das Sagradas Escrituras a todos os corações carentes, tá bom? E também combater heresias, tá certo? Combater heresias, sim, um dos objetivos deste canal. Mas o principal é levar conhecimento da palavra de Deus. E eu sempre digo, a Bíblia Sagrada é a única regra infalível de fé. É a inerrante palavra de Deus, tá? Não contém erros. E algumas pessoas por aí, eu tenho acompanhado alguns canais, né, porque o que tem acontecido, a afronta que estão fazendo acerca da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Eu lembro que há cerca de uns 40 anos atrás, as pessoas, a maioria das pessoas criam na palavra de Deus, né? Tinha a Bíblia Sagrada com muito respeito, consideração pela palavra. Hoje está banalizado. As pessoas não respeitam mais a palavra de Deus, muitas delas, né? Fazem o seu próprio raciocínio, o seu próprio comentário, a sua própria ideologia. Haja vista, tem aí um grupo de mudando o nome de Deus, né? Agora é Iau, e o filho é Yausha, não fala Deus, fala o Eterno, Iau, e o filho Yausha Machia. Aí eu fico perguntando, eu vejo assim uns jovens mergulhados nisso, em filosofias, eu fico perguntando, quer dizer que o povo da igreja primitiva, o povo de antigamente, de séculos e séculos atrás, estava errado? Esse povo estava enganado? Outro dia eu farei um vídeo a esse respeito dessas seitas e heresias, tá certo? O objetivo de hoje, do vídeo de hoje, é falar sobre distorções da palavra, ou pessoas que torcem a palavra, que manipulam a palavra de Deus, tá? E eu quero ler aqui um trecho na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, a partir do versículo 15, diz assim: Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Em todas as suas cartas ele escreve da mesma forma, falando acerca destas coisas. Suas cartas contêm pontos difíceis de entender, os quais os indoutos e inconstantes torcem, como fazem também com as outras escrituras, para sua própria perdição. Então veja só, aqui o apóstolo Pedro está falando acerca do apóstolo Paulo e as suas cartas, que pessoas, os indoutos, ele chama essas pessoas de indoutos e inconstantes, torcem, como faz com as demais escrituras, ou seja, com os outros, com os livros de profecia, os salmos, as demais escrituras. Essas pessoas torcem para a sua própria perdição. Muitas dessas pessoas, eles estudam a palavra não é para buscar conhecimento. Eles leem a palavra, eles estudam para contradizê-la. Eles passam horas a fios caçando ali onde está um erro. Deixa eu ver, pronto, já tem um erro. Aqui já encontrei erro, já encontrei contradição. Então eles procuram estudar a palavra para buscar um erro para estar repassando. E eles encontram esses erros nas suas próprias mentalidades, porque na palavra do Senhor não há erro. Muitas pessoas dizem assim, a Bíblia há várias interpretações. Não. É uma só interpretação, e essa dada pelo Espírito Santo de Deus. As pessoas é que interpretam de maneira errada. E as pessoas é que fazem várias interpretações. Sabe por quê? Porque as pessoas leem, mas elas não pedem ajuda ao Espírito Santo de Deus.
Outros dizem a Bíblia Sagrada foi escrita por homens. E seria escrita por quem? Por uma vaca. Ah, se Deus desse o privilégio para um orangotango, vamos dizer assim, escrever. O homem diria, por que não deu a nós, homens? Foi dar a um macaco escrever a Bíblia. Mas Deus é tão sábio e profundo que ele direcionou o homem sim para escrever a Bíblia, para que sirva de orientação, para que sirva de salvação, de equilíbrio mental, porque a Bíblia Sagrada é a fonte primária de conhecimentos acerca de Deus, né? Mas como o apóstolo Pedro diz, os indoutos torcem para a sua própria perdição. Sim, meu prezado, você que não crê na Bíblia, porque foi escrita por homem, cerca de 40 homens inspirados por Deus. Se o homem escreveu, mas foi o próprio Deus quem ditou. É o livro de Deus para que você venha ao conhecimento da verdade. E as pessoas, muitas delas até que se denominaram evangélicas ou cristãs, e elas dizem, agora eu não sou mais cristão, porque encontrei erros na Bíblia. Eu encontrei contradições na Bíblia Sagrada, por isso eu não acredito mais. Outro dia, eu estava vendo um moço, ouvindo, melhor dizendo, um moço, assim, pelo YouTube, dizendo que ele foi crente muito tempo, até que ele encontrou erros na Bíblia Sagrada e ele deixou de acreditar. Ele diz, por exemplo, no Velho Testamento, Deus está dizendo, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Já no Novo Testamento, Jesus está dizendo, aquele que não aborrecer pai e mãe, não é discípulo dele. Ele estava baseando no Antigo Testamento, lá em Êxodo 20, é o 5º mandamento, o Senhor dizendo, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, ou seja, para que tu vivas mais. É ordem de Deus. É o primeiro mandamento com promessa, honra teu pai e tua mãe. E dizendo aquele moço, que no Novo Testamento, mais precisamente em Lucas, no capítulo 14, versículo 26, Jesus está dizendo que aquele que não aborrecer pai e mãe não pode ser discípulo dele. Tá aí, ele achou uma contradição. No Antigo Testamento manda honrar o pai e a mãe. No Novo Testamento manda aborrecer pai e mãe. Então ele deixou de crer na Bíblia. Oh, quanta ignorância! No Antigo Testamento, quando Deus diz honra teu pai e tua mãe, este mandamento perdura até hoje. Honra teu pai e tua mãe para que vivas mais. Simples assim. Quando ele está dizendo, aquele que não aborrecer pai e mãe, ele já está dizendo na maneira de seguir Jesus ou não seguir. Quantas pessoas, vamos dizer um filho, ele decide seguir a Jesus. Ele agora é um crente na pessoa de Jesus Cristo, é um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus. E os pais, o pai ou a mãe, por não entenderem assim, diz, olha, ou você larga essa crença, ou você larga esse negócio de igreja, ou não somos mais teus pais. Ou você vai embora de casa. O que fazer? Abandonar Jesus ou abandonar o lar dos pais? Abandonar a Jesus? Jamais. Nunca. Aí Jesus está dizendo, quem não aborrecer pai, é por isso que ele diz, quem não aborrecer pai e mãe por causa de mim, não pode ser meu discípulo. Porque você jamais pode dizer assim, não, eu tenho que honrar meu pai e minha mãe. Eles pediram que eu abandonasse a igreja, que eu abandonasse Jesus. Então, por obediência a meus pais, Jesus, eu não te quero mais, não serei mais teu seguidor. Você está tendo uma perda irreparável, meu jovem, minha jovem. Quando Jesus está dizendo, aquele que não aborrecer pai e mãe, por causa dele não pode ser discípulo dele, então quer dizer que quando você conheceu Jesus, siga em frente. Não está mandando você deixar de honrar teu pai. Não, honre eles como pai e mãe. Mas acerca de Jesus, você tem que amar primeiro a Jesus. Mais na frente ele vai dizer, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o esposo ou esposa mais do que a mim não é digno de mim. Porque é só Jesus que garante a salvação. Foi ele que morreu na cruz do Calvário para dar salvação a toda a humanidade. Você continue honrando teu pai e tua mãe, como diz Êxodo 20.
o quinto mandamento. Agora, quanto a ser seguidor de Jesus, siga Jesus e continue orando pelos teus pais, se for esse o caso. E ainda que eles te expulsem do lar deles, saia, mas continue orando por eles. Um dia Jesus vai fazer a obra e vai salvar teu pai ou a tua mãe, ou os dois, certo? E pronto, tudo será completo. Então este moço disse que não estava entendendo. No Antigo Testamento é para honrar pai e mãe, e no Novo Testamento tem que aborrecer pai e mãe. É porque você lê a palavra, mas não é à luz do Espírito Santo. Você, meu amigo, que tem esse raciocínio, essa ideia, esse pensamento, você tem estudado a palavra, mas você não tem pedido ao Espírito Santo de Deus para abrir a tua mente. Um dia Jesus falando aos crentes da época, aos religiosos, desculpa, melhor dizendo, aos religiosos, ele dizia assim: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Outra contradição que as pessoas acham na Bíblia Sagrada, acerca dos evangelhos, que, por exemplo, no livro de Lucas fala do cego que Jesus curou lá em Jericó. Lucas fala que era um cego. Marcos também fala que era um cego e dá nome ao cego, Bartimeu. Já Mateus fala que eram dois cegos. E com isso, alguém está dizendo, e até mesmo pessoas que se dizem crentes, que se dizem evangélicas, que se dizem cristãs, essas pessoas estão dizendo, tá aí, tem ou não tem contradição na Bíblia? Como é que um evangelista fala que era um cego, já o outro, Mateus, fala que eram dois cegos? Meu jovem, a Bíblia Sagrada, ela é inerrante palavra de Deus. Vou te dizer mais uma vez, estude a Bíblia Sagrada. Quando você for estudar, diga assim, é uma dica que eu vou te dar, é um conselho, uma ideia que vou te passar. Espírito Santo de Deus, me ensina a tua palavra. Espírito Santo de Deus, abre a minha mente, o meu entendimento, para que eu venha absorver esta palavra. Porque quando você lê pelo teu próprio intelecto, você só vai entender aqui a letra. Mas o espiritual, a verdade, a interpretação correta você não vai entender. Principalmente se você lê buscando erros na Bíblia. Certo? Vou só te dar uma explicação aqui, bem básica, bem básica. Primeiro vou te reafirmar, a Bíblia Sagrada não tem contradições, não há contradições nela, não, é a inerrante palavra de Deus. Sobre o caso do cego ou dois cegos, um cego ou dois cegos, Lucas vai dizer, escuta só no que eu vou te falar. O evangelista Lucas diz que Jesus estava chegando em Jericó. Marcos também fala que ele estava chegando e ainda diz que o nome do cego era Bartimeu. Mateus diz que Jesus estava saindo de Jericó e diz que dois cegos vai a seu encontro clamando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. E aí, um cego ou dois cegos? Deixa eu te falar. Em Jericó, já que estamos falando de Jericó, do cego de Jericó, em Jericó havia muitos cegos naquele tempo. Uma cidade de aproximadamente 100 mil habitantes, vamos assim dizer, naquela época. Quando Lucas diz que Jesus estava chegando em Jericó, e Marcos diz que o nome do cego era Bartimeu, ali o que se pode entender à luz da Bíblia é que Jesus curou o cego Bartimeu na entrada de Jericó, ele que mendigava a porta, a entrada do muro de Jericó. E Jesus o curou. Como havia muitos outros cegos, com certeza o cego Bartimeu correu aos outros dois cegos na saída da cidade e falou e se mostrou que agora ele estava vendo, ele voltou a ver, porque Bartimeu, ele não era cego de nascença, ele se tornou cego. Jesus cura ele e com certeza ele foi aos outros dois cegos. E Mateus vai dizer, Jesus estava saindo de Jericó, com certeza aqueles cegos também clamaram: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Esse raciocínio dá para você assimilar, entender, absorva, porque do contrário você vai querer contradizer a palavra de Deus, né? Isso é muito perigoso para a tua vida,
porque na palavra do Senhor não há contradições. Certo? Então as pessoas procuram qualquer pretexto para tentar torcer a palavra. Como eu li aqui no começo, o apóstolo Pedro diz que os indoutos torcem as demais escrituras para a sua própria perdição. Certo? É para a própria perdição. Um outro caso, que as pessoas também estão até pregando por aí, é que lá no Salmo 37 e o verso 25, o salmista Davi está dizendo assim: eu fui moço e hoje eu sou velho, mas nunca vi desamparado um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Mas na parábola do rico e Lázaro, Jesus está dizendo que o Lázaro era mendigo. E ele era um homem temente a Deus. Então ele mendigava. E aí, não, mas foi Davi quem falou. Davi disse que nunca viu um justo mendigar o pão. Mas isso foi Davi. Já vi gente pregando e dizendo assim, mas foi Davi quem falou, não foi Jesus. Então quer dizer que na passagem ali do Salmo 37, o verso 26, ou melhor, 25, que Davi fala que nunca viu um justo desamparado, nem mendigar o pão, a sua descendência mendigar o pão, quer dizer que essa parte aí não serve mais. Olhando por esse ângulo, há contradição na Bíblia. Se Davi diz que um justo não mendiga o pão, e Jesus fala que mendiga o pão, que o Lázaro mendigava o pão, então está havendo contradição. Mas sabe por quê? É porque você não lê a palavra, como eu já disse, à luz do Espírito Santo de Deus. Você não pede o Consolador para te ensinar as Sagradas Escrituras, e aí você vai e dizendo por aí, porque você é bobo mesmo, você é uma boba, e sai dizendo que há contradições na palavra. Mas eu reafirmo, não há contradição na palavra de Deus. Quer que eu explique? Faça um paralelo entre Salmo 37, verso 25, e Lucas 16 e 14, que fala sobre o rico e o Lázaro. Quando Davi diz que nunca viu um justo mendigar o pão, ele estava vendo de uma forma, de um ângulo completo. Na completude, ele está falando da misericórdia de Deus, que realmente um justo não mendiga o pão, porque Deus não deixa ele desamparado. A pessoa que se torna justa na presença de Deus, ele não pode mendigar pão, porque Deus cuida. E como é que um servo de Deus, uma serva de Deus pode mendigar o pão? Quando o Senhor estiver provando. Está entendendo? Um justo sim pode vir a mendigar o pão sim, mas quando, eu estou falando do justo, não estou falando do crente. Tem muitos crentes que passam até fome por ele, porque não obedece a Deus de forma cabal. Não obedece a Deus na íntegra, não reconhece as Sagradas Escrituras, e aí é crente e passa até fome mesmo, passa necessidade. Mas um justo pode passar necessidade sim. Um justo pode vir a mendigar o pão sim, se o Senhor permitir. Se o Senhor estiver o provando aquele servo, provando aquela serva, pode vir a passar fome sim, somente um caso extra. Num caso extraordinário, quando o Senhor estiver provando a fé daquele servo justo, daquela serva justa. Do contrário, é onde entra a fala de Davi. Olhando assim na completude, ele diz que nunca viu um justo desamparado. Ele está olhando do ângulo da misericórdia de Deus. O cuidado que Deus tem para com um servo, para com uma serva. Foi nesse sentido que ele falou. Por isso, meu prezado, quando você pregar e dizer, foi Davi que falou, ali foi Davi, não foi Jesus, é porque você não tem conhecimento das Sagradas Escrituras. Você não conhece as Sagradas Escrituras, por isso que você deixa aparecer, deixa transparecer. Por isso que você passa para o povo que há contradição na palavra. Você que diz que é pregador, você que diz que é uma pregadora, você passa para o povo que está te ouvindo, assim, como se as Escrituras houvesse contradições nela, mas não há. Não há contradições nas Escrituras. Eu deixei bem explicada essa passagem de Davi, quando ele fala ali no Salmo 37, verso 25, que nunca viu
um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele está falando pelo conhecimento que ele tem de Deus, certo? E quando o justo mendiga o pão, é quando o Senhor está o provando, certo? Provando a sua fé. Então, meu prezado irmão, minha prezada irmã, meu amigo, minha amiga, mais uma vez eu vou te falar, quando você for ler as Sagradas Escrituras, peça ajuda ao Espírito Santo de Deus para que você não venha ficar pensando há ou não há. Há contradição ou não há contradição? Tem erro aqui, eu não estou entendendo. Se você não estiver entendendo, pergunte a quem possa te explicar. Se você não conseguir a resposta, mas fique calado. Não há contradições, não há nem contradição alguma nas Sagradas Escrituras. É a inerrante, a infalível palavra de Deus. Quando você não souber, fique calado, certo? Aquilo que é revelado, revelação de Deus, é para nós. O que é mistério é para Deus, tá? Mais uma vez eu vou te reafirmar, não há contradições nas Sagradas Escrituras. Creia nela, medita nela dia e noite, te alimenta dela. Faça como disse o salmista, no Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. 119, verso 11, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Tá bom? Que Deus te abençoe, que esclareça a tua mente, que implante no teu subconsciente a sua santa palavra do momento que você estudá-la, para que você chegue ao conhecimento. E fique com as palavras do apóstolo Pedro: antes crescei na graça e no conhecimento. Que Deus te abençoe em o nome de Jesus.